Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 1 minuto. Estou de volta aqui ao vivo no UOL com mais um UOL Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso espaço de conversa e de reflexão sobre os fatos do nosso país e com as personalidades que são notícia no nosso país. A nossa convidada de hoje é advogada, ela é professora universitária da USP e é a deputada com a maior votação da história do Legislativo, mais de 2 milhões de votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Janaína Pascoal, uma das autoras, inclusive, do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi apoiadora do presidente Jair Bolsonaro na sua eleição, quase vice, inclusive, dele, rejeitou esse convite, e hoje faz duras críticas ao governo Bolsonaro. Ela está conosco já ao vivo aqui no UOL. Olá, deputada, bom dia. Muito agradecida por Oi, aceitar nosso convite. eu que agradeço a honra do convite, poder estabelecer esse diálogo com vocês. De ontem para hoje, o pessoal me escreveu assim: que você vai encarar o Sakamoto? Eu achei tanta graça. O povo mandando mensagem, mas você aceitou falar com o Sakamoto? Eu falei, mas qual o problema? Né? Então é isso aí, vamos encarar o Sakamoto. Aqui... Eu agradeço o convite, eu acho que é sempre importante tentar mostrar para as pessoas que é possível, né, dialogar, aprender, né, com quem pensa diferente, de repente até ensinar alguma coisinha. Então, eu acho que é importante. Fico feliz de poder conversar com vocês. Muito legal. E esse é o nosso objetivo aqui, viu, deputada? A gente abrir esse espaço de conversa, a gente falar da pluralidade, né? E é muito interessante. O Sakamoto sempre é aberto. Então, já que falou do Sakamoto, cadê você, Sakamoto? Aparece aí na tela junto com a gente, o nosso colunista Leonardo Sakamoto. E eu já estava conversando com ele antes, né? Eu estava conversando com a deputada assim, ela já viu que eu não mordo, não. Muito bom. E mas o meu pai... É que também, peraí, é que também está à distância, né? Esse é o problema de ser grande. Assim, eu sou grande, mas eu sou tranquilo, eu sou pacífico. Super pacífico, super pacífico. E eu tô louca para receber todo mundo aqui no estúdio. Eu tô na redação do UOL e a ideia desse programa é que mais para frente a gente vai ter sofá aqui, poltrona e receber todo mundo em breve, todo mundo vacinado. A gente vai poder fazer tudo isso presencialmente. E comigo, meu parceiro diário também, Josias de Souza. Bom dia, Josias. Bom dia, Fabíola, bom dia, deputada Janaína, muito obrigado por estar conosco, bom dia, Sakamoto. Vamos morder, sim, vamos morder, vamos em frente. Olha aí a boa energia da natureza aí no cenário de verdade, né, do Josias. Bom, vamos lá, deputada. Muito antes de a gente começar a acompanhar essa história da CPI, ou de pensar em criar uma CPI, eu achei até um vídeo aqui da senhora subindo no palanque ali da Alesp, e daquele seu jeito, né? Que a senhora tá toda rindo e bem descontraída, mas aquele jeito brava lá na tribuna da Assembleia e pediu a saída do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero até colocar um trechinho desse vídeo, só para a gente iniciar a conversa, e eu queria um comentário seu. Vamos lá. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? Áudio. As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Tá aí, deputada. Isso foi em março do ano passado, 2020. A gente está em maio de 2021. De lá para cá, 430 mil mortes. A dificuldade das vacinas, que é o que a gente está acompanhando na CPI. A senhora ainda defende a saída do presidente Jair Bolsonaro? Acho que haja... Está me ouvindo, não? Agora volta, eu perdi o começo. Pode retomar, por favor, deputada. Eu não defendo a saída, tá? Não defendo. Aquele dia eu pedi para ele sair, porque eu vinha acompanhando as notícias internacionais
e percebendo o tamanho do problema, né? A realidade. Tanto é que naquela mesma semana eu briguei também com o governador, né? Eu consegui numa mesma semana brigar com o presidente, brigar com o governador. E o que eu queria? Eu queria que todas as autoridades brasileiras percebessem que não era uma brincadeira, que era uma doença grave, né? Que nós não poderíamos achar que todos os outros países estavam inventando, entendeu? Pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo em casa. Então, eu estava muito agoniada de ver o presidente, vamos dizer assim, minimizando o problema, né? Minimizando o problema. E eu tive, assim, como é que eu posso dizer? Quando a gente apoiou o presidente, quando eu votei nele, eu estava preparada para uma pessoa com aquelas falas complicadas, aquele modo, né? Contundente demais, às vezes agressivo, grosseiro. Eu estava preparada para aquilo. Mas eu não estava preparada para uma pessoa que tem tanta dificuldade, vamos dizer assim, com a ritualística do cargo, entendeu? Com uma pessoa que seria tão resistente a entender que ser presidente é diferente de ser deputado, que é possível ser um deputado temático, mas que não é possível ser um presidente temático, né? O Poder Executivo ele demanda outra abordagem. Então, eu percebi o seguinte, ele foi eleito, e aí começou uma sucessão de... Eu vou usar um termo inadequado aqui, mas eu não tenho outro nome para dar, de palhaçadas, entendeu? Palhaçadas. Aqueles tais apoiadores com tocha na frente do Supremo, toda semana aqueles atos que, para mim, com todo respeito, não tem nada a ver, entendeu? Ato a favor, naquele momento, tinha acabado de ser eleito, ato a favor, aquela loucura que querem me tirar. Então, assim, isso foi me irritando, né? E como eu perdi o contato direto com ele, eu perdi o contato direto com o presidente, eu não tenho outro caminho senão ou escrever no meu Twitter ou me manifestar na tribuna. Quando eu não estou emocionalmente envolvida com uma causa, eu consigo, né, dar uma aula. Né? Olha, isso. Quando a coisa mexe com o emocional, aí realmente é isso aí que você disse, entendeu? O povo fala que eu sou brava, eu digo que não, mas quando eu estava vendo aqui, parecia bem brava mesmo. Mas, deputada, eu não a saída dele. Mas esse ponto, só uma coisa interessante, né, que a senhora está construindo aí, vamos pensar, em março do ano passado, a situação do Brasil não chega aos pés da gravidade. De lá para cá, a senhora ficou muito incomodada com o que ele começou a fazer ali. Ele seguiu fazendo, né, e coisas inclusive mais graves, que a gente está acompanhando aí na CPI, e não é a fala dos jornalistas, como o presidente gosta de dizer, mas são inclusive ex-integrantes do governo dele falando sobre a irresponsabilidade na compra de vacinas e de atitudes. Quer dizer, isso seguiu acontecendo. Por que a senhora mudou de ideia? O que eu acho é o seguinte, não é questão de mudar de ideia. Olhando a longo prazo, né, eu acho que ele errou e erra muito na forma. Ele errou e erra muito na contundência dos pensamentos, porque ele é dessa linha, né, do pessoal que questiona a vacina. Ele gente, é fato, entendeu? Ele nunca negou. Mas ele também acertou em vários pontos ao longo da crise. Né? E ele acertou em pontos que, por exemplo, eu comparo aqui com o governador João Dória, eu entendo que o governador errou. Então, é mais ou menos o seguinte, tem acertos de um lado e tem acertos do outro, erro de um lado, erro do outro. Por que eu estou falando do governador? Porque é a autoridade, vamos dizer assim, que eu tenho a missão de fiscalizar. Então, se eu estivesse no Rio, talvez avaliasse os governadores do Rio, né? Houve 2 aí nesse período, em Minas, idem. Então, assim, no que eu acho que o presidente acertou? Apesar de errar terrivelmente no exemplo, né? Em tudo que todo mundo já sabe. Ele acertou, por exemplo, conseguindo pôr em prática um programa de auxílio emergencial que eu acredito que não exista no mundo. Eu não estou nem falando do valor, tá? Porque tem essa briga, né? Que ele queria 200, o Congresso conseguiu 600.
Eu estou falando da capacidade de fazer esse dinheiro chegar na ponta, com uma velocidade, né, nunca antes vista nesse país, fazendo uma referência ao ex-presidente Lula. E assim, aqui em São Paulo, nós acabamos de votar o programa, né, agora, o programa social, o projeto do programa social enviado por Dória, e eu, inclusive, apresentei um substitutivo solicitando que fosse uma transferência de dinheiro direto para o cidadão. Eles desconsideraram o meu substitutivo, a gente fez ele em reuniões, não mudaram nada, um projeto horroroso que foi aprovado a toque de caixa pela base, e o projeto não consegue mandar dinheiro direto para o cidadão. Então, assim, nós estamos falando do estado mais rico da federação, com maior estrutura da federação, em que depois de um ano de pandemia, o governador não conseguiu criar um programa para fazer transferência direta de recursos para o cidadão. Vai passar por ONG, vai passar por entidades. O governo federal conseguiu. Então, eu olho assim, é um homem agressivo, grosseiro, né? Mas que conseguiu fazer uma transferência de renda direta para o cidadão. Isso é um ponto positivo. Aí, eu olho para São Paulo, onde o governador realmente fez um trabalho importante na questão das vacinas, né? E eu gosto de dar mérito para quem tem mérito, ele fez um trabalho importante, mas ele erra muito, ao meu ver, né, em não sentar com a equipe lá dos cientistas e os secretários municipais de saúde e o próprio secretário estadual de saúde e tentar identificar por que as pessoas em São Paulo não estão sendo tratadas. Eu não estou falando de dar remédio para ninguém antes da doença, tá? Quero deixar isso muito claro. Antes da doença, só o que tem papel é a vacina, entendeu? Mas uma vez que a pessoa está doente, não tem cabimento você não tratar essa pessoa. E em São Paulo, eu não sei se é pela questão política, porque o presidente defende tratar, mas em São Paulo ganhou muita força esse pensamento de que a pessoa tem que ser liberada, tem que aguardar em casa, com analgésico e antitérmico, e quando agrava, volta para o hospital. Não raras vezes, já para intubar. Sendo certo que os próprios textos científicos, acadêmicos, mostram que a própria intubação aumenta o risco de morte. Então, assim, tem erros em São Paulo, tem erros no governo federal, tem acertos em São Paulo, tem acertos no governo federal. Hoje eu não acho que o presidente, né, apesar do jeitão que me desagrada muito, que ele tenha errado tanto. E não me parece justo dizer que as 400 mil mortes, agora, infelizmente, 430 mil mortes, sejam culpa exclusiva dele. Porque esse raciocínio, ele acaba sendo negacionista com relação ao vírus. Porque se foi o presidente que matou, qual é o papel que sobra para o vírus? Entendeu? Então, assim, é uma doença nova. Vou te dar um exemplo, né, de um dilema que eu enfrentei como deputado. Várias gestantes me escrevem desde que começaram as vacinas. Doutora, pede para a gente ter prioridade, as grávidas estão morrendo. Eu sou muito preocupada com essas coisas. Aí a gente fez um levantamento de textos acadêmicos referentes à vacinação de grávidas. Pelos textos, eu não me senti segura com a vacinação das grávidas. Então, pode pegar lá no diário. Eu fiz indicação para vacinar conselheiro tutelar, para vacinar funcionário de presídio, para vacinar funcionário da limpeza urbana. Eu não fiz indicação para vacina grávida, que eu não me senti segura com o que eu li. Aí começaram a vacinar as grávidas. Tivemos aí um falecimento, que ninguém está negando que é decorrente da vacinação, e outros casos que estão sob apuração. Né? E essa vacinação das grávidas, inclusive pelo governo federal. Mas eu queria passar a palavra para os nossos colegas aqui. Só as mulheres estão falando hoje aqui. Eu queria perguntar, deputada. Só para eu fechar o raciocínio. Tá. Quando eu estou falando isso, não é para culpar nem o governo federal, nem o estadual. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos diante de uma doença nova. Mesmo os profissionais da área da saúde
eles também estão aprendendo, eles estão experimentando. Não essa madrugada, a madrugada de antes de ontem para ontem, eu li um texto que saiu na Lancet, de uma pesquisa feita na Inglaterra com aquelas bombinhas para asmáticos. Eles perceberam que os asmáticos desenvolviam pouco o quadro grave de Covid e foram verificar se tinha alguma coisa a ver com as bombinhas. Aí fizeram um experimento tratando pacientes de Covid com as bombinhas e comparando com o grupo controle. E eles identificaram que o grupo tratado respondeu muito melhor. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é novo para todo mundo, entendeu? Daí que me incomoda muito, né, esse discurso. Não, mas isso é científico, isso não é científico. Não, isso é o correto. Nós estamos todos aprendendo, né? Tem uma coisa, deputada. Essa doença. Tem uma coisa, deputada, se me permite a observação. Evidentemente, o auxílio emergencial era inevitável e foi um acerto, embora não tenha sido um acerto só do presidente. O presidente queria ali um valor irrisório, depois aumentaram o valor e houve muito problema na execução desse programa, deram dinheiro para quem não precisava, muita gente recebeu sem necessidade, e agora nós temos dificuldade porque estamos dando uma segunda rodada de auxílio emergencial com um valor irrisório. Mas, abstraindo essa questão, que a senhora apontou como um acerto, o presidente se comportou de forma muito atípica nessa pandemia. Primeiro, ele apostou na cloroquina como uma poção mágica. Ele estimulou o brasileiro a enfrentar o vírus de peito aberto. Disse que o Brasil tinha que deixar de ser um país de maricas. Ele retardou a aquisição das vacinas e ele deu ouvidos a aliados que defendiam a tese segundo a qual a imunidade coletiva, que alguns chamam de imunidade de rebanho, seria alcançada por meio do contágio. Quer dizer, o brasileiro tinha que se expor ao vírus, se contagiar, se contaminar, e aquilo daria ao país a imunidade. Não por meio da vacinação, mas do contágio. Quer dizer, ao contemporizar com esse tipo de comportamento, a senhora não receia estar avalizando um comportamento absolutamente inadequado? Porque o correto seria, estamos numa guerra sanitária, o presidente chamaria todos os governadores, senhores, esqueçamos 2022, nós temos agora uma causa maior, temos um país a defender, temos aí um inimigo comum, que é o vírus, e vamos tratar disso juntos. O presidente, ao contrário, abriu uma guerra com os governadores, dividiu o país, teve esse comportamento que eu descrevi aqui. A senhora não receia está avalizando um comportamento muito inadequado? Não, vamos lá. Então, peraí, deixa eu tentar deixar claro. É que a pergunta que a Fabíola me fez é se eu acho ainda hoje que ele deve sair. E aí eu estava explicando... mas por esse comportamento, até muita gente pode dizer, tem que sair mesmo, né? Olha, veja bem, o comportamento que você descreveu, né, de reunir os governadores, de tomar liderança, é o comportamento de um estadista, né, que é o que a gente espera de um estadista. Infelizmente, faz tempo que a gente não vê um estadista por aqui, né? O Bolsonaro não é um estadista, entendeu? É fato, é triste, mas é fato, entendeu? Então, o comportamento dele, a meu ver, é completamente equivocado, completamente inadequado. Daí a ser um comportamento, vamos dizer assim, suficiente para um afastamento, entendeu? No sentido jurídico do termo, eu não consigo dizer que seja. Agora, te agrada? Não me agrada. Eu gostaria de ter um estadista. Por que eu tive problema com os bolsonaristas logo no início do meu mandato? Até teve gente ligando no gabinete que ia me matar, ia me pegar na saída, porque eles não tinham nem começado e começaram com aquelas manifestações, entendeu? Pró-governo. Aquilo, para mim, desculpa, é uma charopada, entendeu? Como eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu comecei a ligar para os deputados federais bolsonaristas. Lembro bem que fiquei uma madrugada conversando com a Carla Zambelli, que inclusive foi a deputada em quem eu votei. Eu falei, calma, mas o que você quer com isso? Você vai afundar o presidente, entendeu? Ele foi eleito, ele tem que trabalhar, ele tem que governar, ele tem que liderar. Para fazer um paralelo, deputada, se me permite, a senhora foi coautora de um pedido de impeachment. Naquele pedido de impeachment, muita gente diz que foi um golpe. Eu não compartilho dessa tese de que foi um golpe.
Mas ali havia um conceito, houve uma pedalada fiscal, houve irresponsabilidade fiscal e baseou-se um pedido de impeachment nisso. Hoje, o que está havendo é uma pedalada sanitária. A senhora diz, o presidente não pode ser responsabilizado por todas as mortes. A senhora tem toda a razão. Não se pode responsabilizar o presidente por 430 mil mortes. Mas ontem tivemos um depoimento na CPI de um executivo da Pfizer que disse, olha, nós ofertamos 70 milhões de doses de vacina que seriam entregues a partir de dezembro. 1,5 milhão de doses a partir de dezembro, mais um tanto de doses no primeiro trimestre. E hoje já há pessoas que entendem disso, fazendo o cálculo e dizendo que se esse contrato tivesse sido assinado lá na origem, nós teríamos 5 mil mortes, pelo menos, a menos. Então é muito mais grave do que uma pedalada fiscal. Não acha isso? Vamos lá. Vamos voltar para o caso Dilma. No caso Dilma, o Cunha, por interesse próprio, ele recortou a minha denúncia e abordou, entre aspas, né, apenas o que ficou conhecido como uma questão contábil. Mas quem lê a denúncia inteira, tenho certeza que você leu, porque você é uma pessoa que faz um trabalho sério, vai ver que eu descrevi outras tantas questões e relatei todo o petrolão que o Cunha decidiu tirar, apoiado por outros tantos políticos que me pressionaram a tirar, né? Foi muito pesado o que eu vivi ali, porque ele estava envolvido. E aí ficou a parte, entre aspas, contábil, que foi uma maquiagem que foi feita para encobrir o petrolão, né? Que foi algo que eu acredito que eu tenha conseguido explicar na minha última fala no Senado. Então, é mais do que a tal pedalada que as pessoas dizem. Mas tudo bem. Com relação à Pfizer, é óbvio que teria sido melhor ter feito o contrato, as pessoas terem sido vacinadas, mas eu preciso dizer uma coisa, sob o ponto de vista jurídico, tá? Se eu fosse ministra da Saúde, eu não sei se eu teria assinado o contrato. Se vocês pararem para pensar, houve um problema parecido no Peru. O pessoal do Peru também ficou intrigado com o contrato que a Pfizer queria impor, porque é um contrato de um valor muito elevado, onde a Pfizer diz, né, que ela, Pfizer, não se responsabiliza por efeitos adversos. Então, eu estou sendo aqui tentando ser justa. Eu não sei se eu, como ministra da Saúde, no início da confusão, se eu aceitaria um contrato desse. Porque com a minha cabeça do direito, eu ia pensar assim, mas espera aí, amanhã morre uma pessoa em decorrência dessa vacina, eu estou aqui assinando que a empresa não tem nada a ver com isso. Tanto é assim que surgiram projetos de lei, até no âmbito federal foi aprovado um projeto que virou lei, permitindo a contratação, não sei se vocês viram isso, de empresas de seguro. De empresas de seguro, porque as fabricantes da vacina não se responsabilizam. Então, tem uma questão jurídica que, a depender do olhar, a pessoa vai dizer assim, mas isso aí não justifica, era melhor pôr a vida, a saúde na frente. Ok, mas às vezes quando você está no momento de tomar a decisão, diante de uma incerteza futura, você acaba querendo ficar com a certeza jurídica, entendeu? Então, eu acho que é um tema passível de um debate, inclusive jurídico, aprofundado. Não significa que esse debate não possa ser feito, que os pedidos que estão sendo apresentados por várias autoridades não possam, até não devam ser apreciados. Eu não estou aqui dizendo que eu farei a defesa, entendeu? Que amanhã eu vou lá fazer a defesa. Não é isso, mas eu acho que tem questões também que a gente tem que olhar com um pouco mais de distanciamento, né? Agora, nós estamos... Uma coisa que você falou, Josias, que eu acho que foi muito grave do presidente, grave. Quando o presidente estava em campanha, ele falou para mim, não é que ele falou na imprensa, eu li, falou para mim, Janaína, ainda a gente estava tratando da questão da vice-presidência. Eu não vou concorrer à reeleição, porque eu sou contra, porque é isso aí que estraga o país, entendeu? Então, ele disse, olhando no meu olho, eu acreditei. Bastou ele ser eleito, que ele começou já a falar de 22. Aí veio Dória na sequência e já se colocou como candidato. E isso inaugurou uma fase, vamos dizer assim, eleitoral, né? Aí sim, muito precoce, né?
E isso eu acho que minou o próprio governo dele. Ô, E acabou deputada, minando... desculpa interromper, mas a senhora levantou aí, eu quero passar a palavra para o Sakamoto, mas só fala sim ou não. A senhora está falando aí já de reeleição, campanha total no Brasil para 2022. A senhora vai apoiar Bolsonaro? Eu gostaria de votar e apoiar o Sérgio Moro. Tá? Esse era o candidato que eu gostaria, em quem eu gostaria de votar e quem eu gostaria de apoiar. Mas eu estou achando que ele não vai sair candidato. Aliás, pelo jeito, não vai sair candidato nem ao Senado pelo Paraná, né? Porque se ele não vai enfrentar a corrida pela presidência, eu gostaria que ele saísse candidato ao Senado, porque eu entendo que ele seria se ele um não quadro sair, importante. e se tiver Bolsonaro só como opção, a senhora vota nele? Mesmo achando Vamos esperar Vamos esperar quem serão os candidatos. Eu acho que é cedo, entendeu? Eu acho que é cedo. Agora, gente, eu sou honesta, né? Eu tenho ali um relacionamento muito educado, muito cortês com os meus colegas da esquerda, tanto do PT como do PSOL. Pode ligar e perguntar, nunca fui agressiva nem grosseira, e mais, nunca fui desleal com ninguém, né? Eu acho que é uma certeza dentro da casa de que eu sou uma pessoa correta, não importa a linha ideológica, mas até por ser uma pessoa correta, eu deixo muito claro, eu não voto no PT, eu não voto no PSOL, e não me agrada nem um pouco a ideia de votar no PSDB, porque para mim PT e PSDB são irmãos siameses, né? Então eu quero de verdade ter uma alternativa. Gostaria que essa alternativa fosse o Sérgio Moro, entendeu? Mas a depender, gente, eu não sei. Deputada, eu ia aproveitar até pegar... A gente vai acabar falando do ex-ministro e juiz Sérgio Moro um pouco mais para frente, mas eu queria pegar ainda o gancho, um pouco diferente da linha, porque o Josias ele falou com relação à pedalada sanitária, mas não é apenas isso, né? A senhora foi eleita na base da sua eleição, né, que levou a ser a candidata a deputada mais votada do país, foi o combate à corrupção, né? E o que a gente tem visto, na verdade, durante o governo Bolsonaro, são casos esparsos, uma série de casos da questão da defesa do ex-ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por conta da questão, a questão da defesa também dos laranjais, né, que envolveu alguns deputados do PSL pelo país. Depois tivemos o presidente agora, tivemos uma denúncia trazida pelo Estado de São Paulo, pelo jornal Estado de São Paulo, do tratoraço, né, do orçamento paralelo, ou seja, da entrega de emendas parlamentares para a base do governo de uma forma subreptícia, de forma a garantir o apoio parlamentar, inclusive para evitar que o presidente sofresse um processo de impeachment, né, por conta da pandemia ou por conta de qualquer outro tema. Isso não incomoda a senhora? Mais do que as denúncias em si, eu estou falando do ataque à transparência, porque o que o presidente fez desde o início Tanto é que eu pedi lá atrás o impeachment do ministro Toffoli, justamente quando ele... Não sei se vocês vão lembrar que teve um momento que o ministro disse que inquéritos abertos com fulcro em relatórios do COAF, não sei se vocês estão lembrados dessa questão, seriam inválidos. E essa decisão impactou diretamente o caso do senador Flávio Bolsonaro. E eu entendi naquele momento que havia um crime de responsabilidade por parte do ministro e pedi o impeachment do ministro, narrando todo o caso do Flávio Bolsonaro, entendeu? E naquele momento, muitos bolsonaristas falaram assim, mas você é doida, o ministro Toffoli é o que mais apoia o presidente, é o que mais está próximo do presidente, como é que você faz isso? Eu falei, olha, desculpa, meu compromisso é com a verdade, meu compromisso é com o processo de depuração, pelo qual eu lutei com o impeachment, pelo qual eu apoiei por meio da Lava Jato, muito embora, juridicamente, nem sempre concordei com a Lava Jato. Tá? Existem alguns pontos do pensamento, né, dos procuradores, em especial, que eu questionei publicamente. Né? Eles são defensores do plea bargain, o Moro também é. Eu nunca pensei em trazer plea bargain para o Brasil, né, que é um instituto muito americano do direito.
Então, assim, eu nunca faço uma defesa, Sakamoto, vamos dizer assim, cega, sabe? Então, o comportamento do Bolsonaro no combate à corrupção, ele foi e é péssimo, ele traiu e trai toda a campanha que ele fez. Eu vou te dar um outro exemplo. E aí, eu sou voz isolada na São Francisco. Você pegar qualquer colega da São Francisco, do processo penal, do direito penal, eles vão defender para você com unhas e dentes o juiz de garantias, tá? Eu critico o juiz de garantias porque o juiz de garantias implica criar uma nova instância no curso do processo. O Bolsonaro prometeu apoiar a prisão em segunda instância, prometeu um monte de coisa, e depois ele foi lá e, contra o parecer do juiz Sérgio Moro, ele sancionou o juiz de garantias, entendeu? Então, assim, que toda a atuação dele é contra o combate à corrupção, eu não tenho dúvida, e tenho falado isso publicamente. Por isso que eu digo, eu gostaria de votar no Moro, entendeu? Agora eu quero falar do tratorado. Posso falar do tratorado? Não, sim, mas só para completar, porque a minha pergunta era assim, era com relação ao incômodo da senhora, mas também na sua avaliação, ao que se deve isso? Porque ao que se deve esse comportamento do presidente... E tem uma outra coisa, viu? Se o Sakamoto me permite, viu, deputado? Só tem uma outra coisa aqui. Eu precisava entender um pouco qual é o limite da senhora. Porque ainda ontem o presidente estava em Alagoas, do lado de dois réus, Fernando Collor de Mello e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falando mal de um outro réu, que é o Renan Calheiros. Por que ele fala mal do réu Renan Calheiros? Porque ele não conseguiu se aproximar do Renan Calheiros, mas ele tentou. Ligou para o filho do Renan, foi à casa do Sarney. Se ele tivesse conseguido a aproximação, estaria do lado do Renan também. Então, o que eu queria saber da senhora é qual é o limite, até onde a senhora vai, qual é o seu limite. Veja bem, eu acho que a pergunta é que eu estou tentando, veja bem, tudo que você falou aí é verdade. E tanto te incomoda e também me incomoda, né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, infelizmente parece ser um karma do brasileiro ter que escolher o menos ruim. Então, assim, a gente vai para a urna e tem que votar em alguém. Como nós temos um sistema partidário podre, é o único adjetivo que eu encontro, podre, onde os caciques sentam, definem quem vai ser candidato, fazem ajustes trocando, na melhor das hipóteses, tempo de TV, porque tem outras trocas, e aí, em regra, prejudicam os bons quadros que querem efetivamente fazer um trabalho e colocam os mesmos de sempre. Então, nós temos um sistema podre que faz com que o brasileiro esteja condenado a ir para a urna escolher o menos ruim. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, depende de quem vai estar na urna, entendeu? A questão do tratoraço é algo que me incomoda demais, eu sou extremamente crítica dos sistemas de emenda. Na Assembleia, pode perguntar para quem for, existem as tais emendas impositivas que são previstas em lei, que se eu não indicar, eu, na verdade, estou me omitindo, porque elas estão previstas em lei, mas existem umas tais emendas que receberam o nome de voluntárias, né? O que são essas emendas voluntárias que não estão previstas em lugar nenhum? São o tratoraço aqui do estado de São Paulo. Aí pode... Gente, o que eu acho engraçado é que ninguém olha para as assembleias. O tratoraço lá do governo federal são as emendas voluntárias no âmbito estadual. Pergunta-se quem vota contra o governo, não precisa nem votar contra, mas que nem eu, às vezes, voto a favor, às vezes voto contra, por causa do projeto. Mas eu sou uma criatura indigesta, né? Eu peço para melhorar o projeto, eu chamo os técnicos para tirar dúvida. Quando eles não atendem, sanando minhas dúvidas, melhorando o texto, eu obstruo, entendeu? Essas pessoas que têm alguma independência, né, são pessoas não gratas no mundo político. Pergunta quem é que recebe as emendas voluntárias. É quem está fechado com o governo. Então, o tratoraço, né, é uma dinâmica. A única coisa que eu faço, então eu sou contra o tratoraço, sou contra as emendas voluntárias, sou contra o voto de cabresto no legislativo.
que a verdade é uma só, gente. Do jeito que funciona o legislativo no Brasil, é horrível o que eu vou dizer, mas não precisa ter. Entendeu? Deputada, mas... Desculpa, mas se a senhora fosse... O que é o legislativo? Só um minutinho, Sakamoto. O que é o legislativo? É o encontro de vários pensamentos ideológicos, políticos, filosóficos, até religiosos diferentes, para ter um debate honesto e dali sair uma síntese mais próxima, vamos dizer assim, do que é a tolerância, o respeito com as divergências. Isso é o legislativo. Quando entra o fator econômico no meio, ou seja, quando um deputado vota, não porque aquela é a convicção dele, mas porque se ele não votar, o governador não vai mandar o dinheiro para a Santa Casa da cidade dele, você subverte o sistema, entendeu? Então, essa é a dinâmica do sistema político brasileiro, que eu entendo que só vai ser quebrada quando a gente admitir candidaturas avulsas. Mas a pergunta que eu tinha feito um pouco atrás, desculpe até só pedir para a senhora se debruçar um pouco sobre ela, era qual que é a razão que o presidente, na verdade, gasta tanto tempo tentando interferir nas instituições. A própria saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo federal se deu após ao que o ex-ministro denuncia uma tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal devido a interesses, né, pessoais, de amigos, que seja. E aí, o que aconteceu na Polícia Federal? Ali eu li todo o inquérito, né? Depois que o Sérgio Moro saiu, o inquérito começou a ser publicado, os depoimentos, entendeu? Eu li todos os depoimentos. Da maneira como o ministro falou, não aconteceu, porque os próprios delegados, vários delegados foram ouvidos, e eu não consegui ver ali uma interferência no sentido de mudar comportamento, confeccionar provas. A interferência que o ministro denunciou é uma interferência que existe em todos os estados, na medida em que qualquer governador pode, a qualquer momento, mudar o comandante-geral da PM, o delegado-geral da Polícia Civil. Então, é prerrogativa do presidente da República mudar o diretor da Polícia Federal. Quem se incomoda com isso deveria se incomodar, como eu me incomodo, com o fato do governador, né, poder, a qualquer momento, se desagradado, mudar o delegado-geral. Então, a autonomia das polícias ela precisa ser debatida em conjunto. Então, assim, o que aconteceu ali entre o ministro Moro e o presidente? Tinha tido um acordo entre as partes de que o ministro teria, mais ou menos o seguinte, receberia o ministério porteira fechada, entendeu? Então, o presidente não cumpriu o acordo e o ministro, né, não gostou e decidiu não continuar. E com razão, eu acho que aquilo ali não ia dar certo, entendeu? Deputada, mas é aquela coisa que não é ilegal, mas é imoral, que foi exatamente o que ele falou, né? Já que a gente está falando dessa parte jurídica, só para a gente rodar, porque já são 10h39 e a gente está aqui mais ou menos nesse mesmo assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre essa situação do Pazuello, já que a senhora também é advogada, professora do direito. Ele agora está pedindo para ser ouvido não mais como testemunha, né? Esse pedido da AGU para que ele fique calado. O que a senhora acha disso, né? A senhora que apoiou o governo Bolsonaro, que conhece essas pessoas, o que a senhora acha dessa situação que nós estamos vivendo e qual é a responsabilidade de Pazuello pela situação que estamos vivendo com mais de 430 mil mortos e sem vacina? Vocês lembram de um episódio, eu acho que foi no governo Lula, que ficou conhecido como o episódio dos aloprados? Uhum. Vocês lembram disso? Sim. Quando eu olho o governo Bolsonaro, a sensação que eu tenho é que tem um monte de aloprado ali. Porque, assim, Jesus Cristo, eu não estou nem falando que não é direito dele ficar calado, tá? Eu defendo que todo mundo que pode vir a ser acusado, que tem direito constitucional a ficar calado. Então, não é isso que eu estou dizendo. Eu fico só pensando assim, quem tem essas ideias dentro daquele governo? Porque são ideias tão alopradas, tão esdrúxulas, que a gente fica pensando, de onde é que saem? Então, por exemplo, o ministro Mendonça, que se eu não estou equivocada, é ele que está na AGU, né? Que era o ministro da Justiça, saiu do Ministério da Justiça, entrou um delegado da Polícia Federal, e ele agora é o AGU.
O ministro Mendonça, esta não é a primeira vez. Ele precisa aprender a dizer não. Existem alguns cargos, né, em que o requisito número 1 para a pessoa honrar esse cargo, ter condições de estar nesse cargo, é a capacidade de dizer não. E o ministro Mendonça, em vários episódios, né, ele teve uma situação aí que ele assinou um HC. De quem que era o HC? Do ministro da Educação, o Abraham. Isso. Quando eu li o HC, eu achei que era uma montagem. Eu falei, Jesus Cristo, como um ministro da Justiça assina um troço desse? É mais ou menos o que está acontecendo agora, entendeu? Não era caso dele, não é papel dele fazer esse HC para o Pazuello. Não é papel dele, muito embora tenha discussões aí jurídicas. O que está acontecendo aqui, deputada, a senhora fala de aloprado, né? Mas a alopragem aqui é de primeiríssimo escalão, né? Porque o que está se passando aqui é o Palácio do Planalto tentou treinar o general Pazuello, que não é muito afeito a... Ele, quando dava entrevistas, ele falava como um general que se estivesse dirigindo a tropa, não a jornalistas, né? Não permitia perguntas. Ele não é a melhor pessoa, não é uma pessoa versada na oratória, né? Então, treinou-se o general não foi muito bem no treinamento, ficou com medo de ir à CPI e cogitou constituir um advogado, dispensar o serviço da AGU. O Palácio, para não perder o controle sobre o general, aí pediu à AGU que fizesse o que o advogado dele faria, que é pedir para ele ser tratado como testemunha para ficar em silêncio. Agora, isso é ordem do presidente, então a alopragem é de cima. Eu não sei nem se eu vou ser antiética aqui, mas isso aí seria orientação de um mau advogado. Entendeu? Assim, eu até digo que é direito, né? Respeito à linha do advogado, mas assim... Porque a AGU não faz nada sem ordem do presidente, né, deputado? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. O aloprado está no gabinete presidencial, né? Mas eu não sei quem dá essas ideias para ele, porque é uma ideia pior que a outra. É uma ideia mais esdrúxula do que a outra, entendeu? O que vai misturar a AGU, né, com um ex-ministro que vai prestar um depoimento? O que vai entrar com o HC para ficar em silêncio? Desculpa, é uma palhaçada, entendeu? Só que, assim, é tão ridículo que eu não consigo nem ver qual ganho esse povo tem. Daí é que, às vezes, eu fico pensando que aqueles apoiadores mais raiz, eles estão ali contra, porque não é possível, entendeu? É nesse sentido que é o aloprado. É tão surreal que você fala, meu Deus do céu, mais ou menos aquele episódio daquele povo com as tochas na frente do Supremo, soltando fogos em cima do Supremo e se dizendo apoiadores do presidente. Eu falei, gente, de onde saiu esse povo? Ô deputada, é interessante isso que a senhora... Nesse sentido... Desculpa. Não, é que eu queria só colocar, o Sakamoto, dentro disso que ela está falando, que tem muita participação das pessoas. Eu estou acompanhando aqui a participação das pessoas pelo Facebook, pelo YouTube, e só desse ponto, porque aqui ela está numa conversa conosco e ela apontou vários erros do governo Bolsonaro, de aloprados e que não concorda, falando sobre a situação, inclusive, em relação ao próprio Sérgio Moro. E aqui tem as pessoas comentando, né? O Lucas Bento, ele até fala assim, nossa, é muito estranho perceber que o Bolsonaro não teria nenhuma responsabilidade pelo caos que nós estamos vendo, isso é um absurdo. E aí ele pergunta, mas então, assim, o que a senhora vê de positivo? E por que ainda apoia o presidente Bolsonaro diante de tantos erros? Perguntas que vão chegando aqui, só para complementar isso que a senhora está falando. Mas não é que eu apoio, entendeu? Não é que eu apoio. As perguntas que vocês fizerem é se eu vou votar nele. E eu estou dizendo o seguinte, depende de quem estiver do outro lado. Gente, vamos falar o português claro. Se for Lula e Bolsonaro, eu não vou votar no Lula. Se for Ciro e Bolsonaro, a senhora vota em quem? Vamos ouvir a campanha. Entendeu? Vamos ouvir a campanha. Se for Dória e Bolsonaro, a senhora vota em quem? Eu voto no Bolsonaro. Vota no Bolsonaro, se for Dória. Fala. Deputada, não, mas uma das perguntas que eu tinha feito lá atrás, inclusive, não era com relação à votação em 2022, mas era o comportamento com relação a um possível impeachment do presidente, inclusive por conta agora do tratoraço. Veja bem. Se a senhora fosse deputada federal neste exato momento, a senhora teria entrado
com um pedido de impeachment contra o presidente? Então, vamos lá. Isso é um ponto importante, que eu recebo e-mail todo santo dia pedindo para eu pedir impeachment do presidente, pedindo para eu pedir impeachment do governador. O deputado federal, a meu ver, erra quando ele pede impeachment, porque o deputado federal, ele é um dos juízes da causa, pelo menos da causa prévia, né? O pedido de impeachment passa primeiro pela Câmara e todo deputado federal vota. Então, ele é juiz dessa primeira parte. O juiz final, definitivo, é o senador. Então, se o deputado federal pede o impeachment, eu entendo que ele fica impedido de votar. Então, não é uma decisão inteligente. Então, se eu fosse deputada federal, mesmo convicta, não pediria. Tanto é assim que eu explico para as pessoas aqui, com relação ao governador. Muita gente me escreve, sai do muro, pede impeachment do governador. Eu falei, gente, se alguém pediu impeachment, pediram vários, mas se por um milagre for admitido o pedido, eu serei juíza da causa. Então, mas aí então a senhora votaria a favor. Então vamos fazer a pergunta diferente aqui do Sakamoto. A senhora votaria, não faria o pedido porque não acha que é o correto do deputado. Mas se tivesse hoje um pedido de impeachment, a senhora votaria a favor do impeachment do presidente ou do governador? Com tudo que está público, né? Com o que está público do presidente, eu não votaria a favor nesse momento. E do governador, eu entendo que, por exemplo, algumas denúncias recentes que saíram precisariam ser apuradas. Então, eu aguardaria o trâmite do processo. Que denúncias, deputada? Que denúncias que tem contra o governador Dória? Grande. Eu não sei se a gente pode falar de um veículo pode falar. Ou outro, mas aqui a gente pode falar tudo, pode falar tudo aqui. Saiu uma matéria grande na revista Cruzoé, falando de supostas conexões do governador com empresas chinesas. Eu achei a matéria grave, entendeu? Aí eu telefonei para o jornalista e perguntei para ele se ele tinha tido acesso a documentos, né, que, vamos dizer assim, fundamentassem a matéria. Ele disse que sim, mas que não poderia disponibilizar. E aí, num caso como esse, a senhora não pode pedir, como parlamentar, pedir a abertura de impeachment, uma investigação? A gente vai ter... serão instaladas... Perdão, uma CPI ou pedir, requisitar documentos? Então, veja bem, eu até posso pedir a CPI, mas a CPI é um processo muito complexo, tem uma fila e, em São Paulo, eles só instalam 5 por vez. Já tem 5 publicadas que estão para ser instaladas, inclusive já está atrasada a instalação. Numa dessas CPIs, eu entendo que é possível investigar essa matéria, tá? Que é a CPI que trata da isenção de benefícios fiscais, dos benefícios fiscais. Existe um pleito, inclusive o PT encabeça esse pleito, para saber quem são as empresas em São Paulo que usufruem de benefício fiscal. E, intrigantemente, o governo não diz quem são, e, em pedidos feitos à Justiça, inclusive por deputados do PT, a Justiça nega aos parlamentares essa informação. Nega com um argumento que, respeitosamente, não me convence, que é o argumento do sigilo fiscal das empresas. Esse argumento não me convence porque eu entendo o seguinte, o sigilo ele diz respeito aos documentos, não ao fato da empresa ser beneficiada. Não sei se eu estou sendo clara aqui. O nome da empresa. Então, vai ser instalada uma CPI, já está publicada. E como essa CPI vai apurar supostas conexões entre o PSDB, governo Dória e empresas beneficiadas, e a matéria da Cruzoé fala de ligações com empresas brasileiras que teriam braços na China, inclusive fala das próprias negociações envolvendo a vacina. Veja, eu estou só mencionando uma matéria, tá? Eu vejo que é possível investigar esse caso no bojo desta CPI. Aí eu conversei com o deputado Castelo Branco, que da bancada do PSL vai ser membro dessa CPI. Porque a gente ele vai encaminhar lá vai encaminhar essas questões em nome do partido. Ele vai pedir, entendeu? Ele vai anexar agora, essa matéria. Caso essas denúncias sejam...
caso essas denúncias sejam confirmadas, isso abriria espaço para o impeachment? A gravidade da denúncia abre espaço de um impeachment do governador João Dória? Gente, mas se você tem um escritório, que está escrito na matéria é assim, tem um escritório que seria o escritório que faz a ponte do governador com empresas chinesas que estabeleceriam contratos com o governo, e esses dinheiros seriam repassados, né? Tem até ali relato de cheques, nome de pessoas. Eu considero, assim, uma das matérias mais graves dos últimos tempos. Né? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, eu queria lhe fazer uma pergunta. No mês de julho de 2018, era uma época ainda em que se discutia a hipótese de formação da chapa Bolsonaro-Janaína Pascoal, a senhora disse numa convenção nacional do PSL que receava que o partido virasse o que a senhora chamou na ocasião de um PT ao contrário, aferrado ali a um pensamento único, fechado ao diálogo. E a senhora dizia que não se governa uma nação com um pensamento único. O Bolsonaro já saiu do PSL faz tempo, mas o que eu queria lhe perguntar é se a senhora não enxerga no presidente Bolsonaro, com as suas idiosincrasias e tal, esse pensamento único de que a senhora falava lá atrás, em 2018. A senhora não acha que ele, do ponto de vista ideológico, virou um personagem dogmático, um esquerdista ao contrário, para usar o seu conceito, uma espécie de... A senhora disse que não votaria no Lula de jeito nenhum. Não é um Lula da direita nesse sentido de querer impor o seu ponto de vista, de ser um líder que não aceita muito opiniões divergentes? Com certeza. E ainda assim a senhora está com ele? Não, eu não estou com ele. Pode ser que eu tenha que votar nele, mas eu não estou com ele. O problema é o seguinte, o Lula é mais inteligente, o Lula é mais articulado, o Lula tem mais apoio nos formadores de opinião, nas universidades, o petismo está mais enraizado. Você dá poder para alguém complicado, totalitarista, que tem o apoio que o Lula tem, o perigo é maior do que com o Bolsonaro. Então, assim, eu gostaria de ter uma terceira via. Mas se não tiver, o que eu vou fazer? A senhora vai ser candidata a quê em 2022? A senhora vai ser candidata a quê? Senado, governador, vai ser candidata a presidente? Qual é o seu rumo? Então, o problema é o seguinte, quando a gente fala, as pessoas não acreditam. O mundo partidário é podre. Os caciques sentam, fazem os acertos e as pessoas estão vendidas, literalmente. Tá? Vendidas. Eu não sei se eu vou ter a legenda, entendeu? Toda hora chega alguém do PSL no meu gabinete para pedir para eu sair a governadora. Se eu fosse uma pessoa de elevada autoestima, eu não sou, eu ia me achar, entendeu? Como eu não tenho autoestima elevada, eu fico achando que estão armando para mim, entendeu? Estão querendo lançar meu nome para negociar ou com o Geraldo Alckmin, ou com o Rodrigo Garcia, entendeu? Para me vender no último minuto. Eu não confio, desculpa, eu não confio. Aí eu já falei, eu quero sair a senadora. Aí eles dizem assim, não, mas... Então não sei. A senhora quer ser senadora, mas se rolar uma vaguinha para governadora, pode ser, quem sabe, talvez... Não, você não me entendeu. Até me ofendeu. Eu entendi. A sua fala. Não, eu entendi, mas eu só quero saber se há essa possibilidade. Eu entendi. Eu não estou atrás de emprego. Entendeu? Eu sei. Eu tenho planos para o país. Então, assim, eu não sinto que o governo do Estado esteja... vou utilizar uma expressão, talvez, aqui, que vai ser mal compreendida. Eu não sinto que esteja no meu planejamento espiritual. Eu não sinto, entendeu? Se eu sentisse, mesmo achando que eles estão querendo me sacanear, eu enfrentaria o desafio, mas eu não sinto. Eu tenho uma curiosidade, deputada. Lá atrás a senhora recusou o cargo de vice, acabou não virando. Teria sido se tivesse aceitado. Hoje nós temos um vice que é um general, o general Hamilton Mourão. Por vezes ele
discorda do presidente, mas ele é muito cioso ali do seu espaço como vice. Você não viu ainda nenhum movimento do Bolsonaro semelhante ao que o Temer fez, começou a articular ali na época da Dilma Rousseff para virar presidente da República. Eu tenho enorme curiosidade para saber qual seria o comportamento de Janaína Pascoal se ela fosse hoje vice-presidente da República. Divergiria publicamente do presidente, invadiria o gabinete dele para dizer, olha, deixe de fazer alopragens. Qual seria o comportamento da vice Janaína? Eu tenho medo que a gente saísse na mão. Eu tenho medo, entendeu? Porque tem hora que eu tenho vontade de pegar o presidente, aí, gente, e fazer assim, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente ia brigar muito, que eu ia fechar a porta da sala dele, que a gente ia se enfrentar, entendeu? Mas não no intuito, assim, de ofender, de desrespeitar, de dizer que eu sou melhor, mas no sentido de falar, pelo amor de Deus, criatura, né? Nós precisamos que você coloque a cabeça no lugar, entendeu? Deputada, o fato do general ser general atrapalhou muito, sabe por quê? Porque o militar, ele tem essa questão com a hierarquia. Então, ele diverge assim, mas ele não quebra a hierarquia, né? Eu respeito hierarquia, até o momento que eu vejo que esse respeito não prejudica meu país, entendeu? A senhora colocou agora que daria na hora do vamos ver, quando visse que o presidente estava saindo dos trilhos, daria aquele chacoalhão, etc. E a senhora tinha comentado antes que o presidente é extremamente mal assessorado. A senhora colocaria os 3 filhos políticos dele como entre esses mal assessores? Com certeza. Com certeza. Esses meninos, né, tinham que cuidar dos próprios mandatos, entendeu? Já não são meninos, né? Mas tinham que cuidar dos próprios mandatos. O pai tinha que fazer o seguinte, vocês são meus filhos, eu amo vocês, vão em casa no domingo, entendeu? Durante a semana vocês vão cuidar do trabalhinho de vocês, entendeu? Ele tinha que fazer isso aí, ele não consegue. Então ele está pondo os filhos acima do país, é mais uma quebra de promessa. Deputada, tem uma questão aqui em relação ao voto impresso. Essa é uma discussão nesse momento no país, né? Teve uma comissão especial que foi instalada, se não me engano, foi até de madrugada na Câmara dos Deputados, para analisar o voto impresso e a sua obrigatoriedade já nas próximas eleições. Os deputados vão debater esse texto da proposta de emenda constitucional. A gente sabe que isso é uma coisa que o presidente fala a todo momento, né, desconfiando do voto eletrônico. Eu queria saber, na sua opinião, o que a senhora acha do voto impresso? É um retrocesso a gente abrir esse debate agora, na sua análise, ou não? Olha, eu não duvido da urna eletrônica, porque seria uma contrariedade intrínseca, né? Eu tive uma votação que até hoje eu nem acredito. Então, como é que eu desconfio da urna, entendeu? A urna errou a meu favor, né? Então, assim, eu confio na urna eletrônica. Mas eu sempre fui favorável ao voto impresso, porque eu penso que dá mais segurança para qualquer um que esteja concorrendo, à direita, à esquerda, centro, não importa. Ter a possibilidade de uma checagem, entendeu? Mas então, essa possibilidade existe, ela é auditável, né? Na eleição Dilma-Aécio, o PSDB pediu para auditar, o TSE franqueou os dados, o PSDB auditou, e foi ali uma diferença de 3 milhões e poucos mil votos. Eu gosto, o PSDB se deu por satisfeito, né? Eu sou a moda antiga, eu gosto de papel, entendeu? Quando informatizaram a justiça, era tão engraçado, porque eu ficava imprimindo tudo, que eu tinha medo que sumisse alguma coisa do site. Depois, aos poucos, eu fui acostumando, mas eu sou uma pessoa pegada ao papel, entendeu? Então, eu votaria a favor do voto impresso, o que não significa que eu estou colocando em dúvida o nosso sistema, né? Nem teria. Mas a senhora defende o modelo híbrido, então, um voto impresso com um voto eletrônico, voto impresso como certificação. Sim. A senhora não enxerga aí, cédula, entendeu? Não votar. A senhora não enxerga aí, deputada, levando-se em conta o que aconteceu nos Estados Unidos e a reação do presidente Bolsonaro, que ficou dizendo que houve fraude na eleição do Joe Biden, até depois que terminou a recontagem.
A senhora não receia que isto seja uma tentativa do presidente Bolsonaro de fazer um pré-argumento para lá na frente questionar as urnas quando ele eventualmente for derrotado, se for derrotado? Não receia que haja mais do que uma defesa do voto impresso por trás dessa campanha? Pode até ser que haja, mas eu acho que seria inteligente a gente ter, porque aí, se ele perder, quando começar a gritaria, a gente usa a prova que ele mesmo pediu, entendeu? Eu me sentiria mais segura tendo essa possibilidade de reanálise, independentemente de quem sejam os atores envolvidos. Deputada, tem muita participação. O nosso tempo está esgotado. O Sakamoto tem mais uma perguntinha. Que pena! Não, eu vou deixar o Sakamoto fazer. Vai lá, Sakamoto, rapidinho. Obrigado, Fabiola. Deputada, Sakamoto, você não fez nenhuma maldade, Sakamoto. Não, eu sou um cara bom. Deputada, seguindo o que o Josias acabou de dizer, e vira e mexe o presidente, por bravata ou por algum motivo que seja, o presidente, na verdade, acaba dizendo, chamando o meu exército, falando que o povo está pedindo que ele faça algo e insinuando muitas vezes que ele pode vir a intervir utilizando forças armadas ou alguma coisa. Pelo menos ele usa esse argumento, essa retórica, né, sempre que se vê emparedado. A senhora acredita que isso é pura retórica ou acredita que algum dia pode correr o risco do presidente ultrapassar o Rubicão? Quem vai apoiar uma doidice dessa? Meia dúzia de doido? Tem a menor chance, entendeu? É bravata. Você acredita que alguém nas Forças Armadas vai dar ouvido para isso? Entendeu? Quando ele fala essas coisas, ele só prejudica o próprio governo, só dá munição para quem quer bater. Eu já liguei para tudo quanto é deputado que fica com essa charopada. Falei, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não vejo a menor chance. Por exemplo, eu ia ser a primeira a estar contra. Sabe? Não tem por onde. É aquela maluquice. Eles têm na cabeça uma ilusão, entendeu? Essa coisa de redes sociais, que eles gostam de ter seguidores, eles têm uma ilusão que eles têm que manter aqueles seguidores mais raiz, animados, sabe? Eu percebo isso com os bolsonaristas da Assembleia. Eles me tratam bem. Aí, quando vão para o Twitter, mas eles me xingam, eu falei, gente, mas que diabo é isso? Qual é a pessoa real? É a que me trata bem aqui ou é a que fica me xingando no Twitter? Entendeu? No começo eu achava estranho, depois eu percebi. Eles têm que deixar a militância, entendeu? Ali, não é isso aí mesmo. E até o povo da esquerda faz um pouco isso. É que a esquerda se sofisticou. Entendeu? A esquerda foi buscar as universidades, foi buscar os títulos, mas também acontece muito. O colega do PT sobe, me xinga, golpista, coisa e tal, e quando desce me trata bem, entendeu? Eu não consigo ser assim. Se eu tiver que falar, eu falo aqui, eu falo lá, né? Então eu estou agora entendendo como essas coisas funcionam. Eles precisam manter a militância aquecida, entendeu? Uma coisa de manter a própria autoestima. O Fogo. Deputada, a gente não falou, o tempo já está encerrado, mas a gente não falou de um caso super importante na Assembleia Legislativa, que é o caso Isa Pena, né? O deputado Fernando Cury, do Cidadania, foi afastado por 6 meses, né? E algumas deputadas, inclusive, já relataram o machismo presente na Alesp e em todo o ambiente legislativo. A senhora está estreando nesse ambiente. Eu queria saber se a senhora já sofreu alguma coisa, e inclusive em relação ao caso da Isa Pena, né? Eu queria saber da sua colega deputada, o que a senhora achou desse caso? A Isa me decepcionou muito nesse episódio, porque se você pegar as falas na sessão principal, né? Eu fui a única que defendia a cassação do deputado Cury. E no lugar dela entender aquilo como apoio, ela começou a me agredir de uma maneira assim que eu não estava esperando. E na minha fala, eu fui muito crítica ao deputado Emídio do PT, porque o deputado Emídio foi quem pediu uma pena essa pena de 6 meses, né? E eu critiquei muito o deputado, falei que era caso de cassação, que era um caso grave. E depois eu vim saber
que o deputado, antes de apresentar esse parecer, tinha pedido o aval da Isa. Então, foi mais uma situação. A Isa falava uma coisa para o público dela, que ela queria cassação, que ela não ia se conformar. Só que, internamente, logo no começo, ela aceitou os 180 dias. O problema é que ninguém me contou, entendeu? Então, eu fui para a sessão acreditando mesmo que não tinha acordo, que era um debate aberto, né? E eu fiz uma sustentação oral inteira pela cassação. E ela ficou com raiva de mim, entendeu? Me tratou mal, não olhou mais na minha cara, falou contra mim, usou termos extremamente ofensivos. Então, ela me decepcionou muito, né? Mas isso não tira o que eu falei. Eu acho que tinha que ter cassado. Veja, por exemplo, ontem eu já me candidatei à presidência da Assembleia, perdi de maneira, né, sei lá, eu tive 16 votos. Ontem eu me candidatei à vice-presidência, não é a presidência, a vice-presidência da CCJ. Perdi novamente, tive o apoio de alguns colegas que eu agradeço aqui. A bancada evangélica votou em mim. Eu não sou da bancada evangélica, mas a gente tem uma identidade muito grande. Perdi novamente. Então, assim, a que eu atribuo as minhas derrotas, Fabio? Atribuo ao fato de eu não fazer acerto, de eu não fazer acordo, de eu votar de acordo com a minha consciência, não importa se o projeto é de A, de B, entendeu? De eu ser chata, pedir esclarecimentos, querer cumprir regras, eu sou chata mesmo. Eu atribuo as minhas derrotas lá dentro a isso. Mas pode ser que tenha um conteúdo aí também de natureza sexual ou de gênero, como preferir falar. Mas não é o meu sentimento, tá? O meu sentimento é dessa minha maneira de ser, entendeu? É complicado, porque é uma pessoa que é professora livre-docente da USP, né? Perder para colegas que sequer têm a formação jurídica, mas eu não acho que seja o problema de ser a questão de ser homem ou mulher. Eu acho que é porque eu sou desse jeito, eu voto de acordo com a minha consciência, entendeu? Aí depende de quem analisa. Né? Talvez outras colegas possam te falar se elas enxergam isso como machismo ou não. Eu acho que é o seu sentimento e que a senhora está deixando bem claro aqui. Deputada Janaína Pascoal, muito agradecida aqui por essa conversa de 1h10 praticamente. A gente está recebendo muitas mensagens aqui, ó, tem até eleitores seus que estão um pouco decepcionados. Ela falar que entraria, talvez saísse na mão com o presidente, mas continua apoiando ele, não acha que ele tem que sair diante de tanta coisa. O Paulo que mandou essa mensagem, tem muitas outras lá para a senhora se quiser comentar. Muito obrigada, um bom dia, senhora. Meninos, muito obrigada. Deus abençoe. Saúde para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Foi muito bom conversar com vocês. Desculpa de eu falar tanto. Da próxima eu ouço mais. Bom, Leonardo Sakamoto, você vê que ele não morde. Sakamoto é muito tranquilinho. Tchau, Sakamoto. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, Fabíola, Josias. Tchau, deputado. Obrigado. Fica com Deus. E Josias de Souza. Tchau, tchau, Josias. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todo mundo. Bom, e assim a gente termina mais um UOL Entrevista.